Aleluias. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Você também que está em casa, que está tendo contato, ou quando tiver, que a boa mão do Senhor também seja sobre a sua vida e a sua respectiva família. Que bom que estamos aqui nesse tempo de oração, encontro de oração pela família. Bênção do Senhor nessas oportunidades que sempre chega para nós. Faça a gentileza, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Vamos fazer uma leitura aqui, um texto muito conhecido que é justamente a história de Jairo. Um texto muito conhecido entre nós, mas sempre temos muito a aprender com a palavra do Senhor. No capítulo de número 8, o versículo de número 40, Lucas 8, 40. Assentados mesmos, faremos a leitura do texto, que nos diz assim a palavra de Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Agora você pode mudar, por favor, para o 49, porque nesse intervalo tem a história da mulher do fluxo de sangue, então nós vamos pular e dar seguimento. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro e João, também Tiago, e bem assim também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltando-se o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram então maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Tendo Jesus, até ali, por gentileza, tá bom. Paramos aí nesse texto, um texto que fala sobre, não apenas no final, mas um texto, uma história que fala justamente de um pai que tem a sua filha enferma e que agrava-se essa enfermidade a ponto de vir a óbito, né?
Jairo era um homem comprometido religiosamente, né, com a sua vida, com a sua liderança, e ele era, em outra versão, era o principal da sinagoga, era um dos principais da sinagoga, ele era um líder de relevância e que organizava as atividades religiosas da sinagoga. Exercia um papel de um sacerdote. Então ele exercia, e naqueles dias, durante aqueles dias de Jesus, o que se conta e contabiliza é que tinha em média de 18 mil sacerdotes. E toda semana tinha a escala de 2 sacerdotes. Então imagine aí o tanto de sacerdotes que tinham para exercer as atividades religiosas, né? Quando nós olhamos essa compreensão, né, desta palavra chamado sacerdote, quando nós vamos para o Velho Testamento, principalmente em Números, tem essa compreensão que nós não vamos entrar nisso, porque esse não é o objetivo. Mas em Números nós vamos entender que o sacerdote, ele era aquele que oferecia um sacrifício, né, no templo, em favor da comunidade, em favor do povo, para que Deus perdoasse o pecado do povo, incluindo a si, para que a boa mão de Deus, conforme o sacrifício, houvesse perdão sobre a nação. E isso acontecia pelo menos, na verdade, uma vez no ano ele entrava no Santíssimo Lugar, com essa finalidade. Então, desta feita, Deus perdoava o seu pecado e o pecado do povo. Era purificado. Sempre acontecia isso e era assim, até que chegou o tempo da graça, que é a pessoa de Jesus. Então, toda vez acontecia isso, era um caminho que Deus usou para abençoar o povo, para se relacionar com o povo, era por esse intermédio de levantar um sacerdote, alguém que exercia este ofício, que representava ali a nação, para essa finalidade, né, desse contato que esse sacerdote tinha de se relacionar com Deus, de representar Deus e levar também a presença de Deus para a vida do povo. E assim foi. Mas quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vamos entender que nessa nova aliança, né, vamos entender isso que está lá em 1 Pedro 2,5, que essa nova aliança, como pedras vivas sois edificados, como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, que ofereça sacrifício aceitável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, na antiga aliança, o sacerdote entrava no lugar santo. Na nova aliança, Jesus é o sumo sacerdote e que habita no templo chamado nossa vida, nosso coração. Casa é chamado de casa espiritual. Como casa espiritual, por meio do Espírito Santo, a habitação da presença do Senhor nesse templo que somos nós. Então isso é algo extraordinário quando nós começamos a ter esta compreensão. Quando eu olho para esse texto, e eu chamo esse texto em um tema sugestivo, né, a beleza do sacerdócio. É justamente a beleza do sacerdócio, é justamente porque nós temos a capacidade, agora, por meio de Cristo, de exercer o sacerdócio, de estar na presença de Deus. Isso não se limita mais a um homem que tinha esta função, mas por meio de Jesus Cristo, todos nós
temos acesso direto ao Senhor para exercer o sacerdócio, para exercer essa consciência do sacerdócio. Então, em primeiro lugar, tenha consciência do seu sacerdócio. Isso é algo pessoal. A primeira compreensão que temos, e aí eu estou fazendo uma apanhada dentro do próprio texto sobre a história de Jairo, né? Tenha consciência de exercer o seu sacerdócio. O sacerdócio, ele não pode ser desprezado, porque isso tem a ver com a sua vida espiritual, tem a ver com o seu relacionamento pessoal com Jesus, tem a ver com o nosso relacionamento pessoal com Jesus. Então nós precisamos ter essa compreensão de que se precisar, vamos revitalizar o nosso sacerdócio. Se precisar, vamos renovar a nossa aliança no Senhor. Então, o que é que nós podemos entender? Revitalizar é fortalecer a nossa conexão espiritual. Essa compreensão de sacerdócio é a compreensão de uma vida com Deus, de uma vida que o próprio Deus tem acesso à nossa vida, porque essa era a função do sacerdote que entrava no templo. Porém, para isso, ele era alguém que se santificava, que se preparava para aquela finalidade, era alguém que consagrava a sua vida para representar o povo, para ensinar o povo, para levar o perdão de Deus à vida do povo. Então, essa compreensão de sacerdócio, a essência continua a mesma. Nós exercitamos o sacerdócio. A partir de quê? A partir dessa consciência diante de Deus, de que o sacerdócio ele tem que ser preservado, revitalizado. Então eu preciso manter a minha vida como o sacerdote do Senhor. E de que maneira eu posso fazer isso? Eu preciso entender que o exercício do sacerdote, meu exercício é vida de oração, comunhão, estudo das Escrituras, santificação, meditação, reflexão, perdão, testemunho social. Tudo isso diz respeito exclusivamente à minha pessoa diante de Deus. Então, em primeiro lugar, eu exerço o meu sacerdócio com o Senhor. Eu aprumo a minha vida, eu disciplino a minha vida com o Senhor. A minha vida é envolvida com Ele. E aqui eu não estou falando de atividades. Eu não estou falando de ter função, de ter ministério. Eu estou falando de ser. De ser é ser a essência que somos, filhos de Deus. E como filhos desenvolvemos uma vida relacional com Ele. E como filhos de Deus envolvemos-nos com Ele, com essa relação pessoal. E conforme o texto bíblico, eu sou casa de Deus, santuário do Senhor. Por isso eu preciso manter esta vida, esse coração, essa consciência de uma pureza de sacerdócio. Então eu preciso sim separar um tempo para si, para acessar a presença de Deus. A gente tem uma vida tão corrida, tantos desafios do dia a dia, mas isso não pode ser uma justificativa para a gente não ter a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual com o Senhor, né? Efésios 2,18 nos diz, por causa do que Cristo fez por todos, temos acesso ao Pai pelo mesmo
espírito. Então temos acesso ao Pai como nessa consciência de sacerdócio nós entramos na presença do Santíssimo. Entramos na presença de Deus. A nossa vida tem que ser sempre acessada diante de Deus. Isso é algo diário. Mas parece que o tempo vai desgastando a nossa vida. Parece que com o passar do tempo, a nossa vida ela vai enfrentando desgastes. Por isso que é importante sempre reavaliar e revitalizar, renovar a nossa aliança, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa conexão espiritual. Porque, em primeiro lugar, a minha vida, antes de mais nada, ela tem a ver com Deus. A minha vida tem uma responsabilidade diante do Senhor. O sacerdócio, ele é pessoal e é individual, antes de mais nada. Eu dou conta da minha vida, eu tenho responsabilidade diante do Senhor. Então a gente precisa sempre nutrir a consciência que eu desenvolvo o meu sacerdócio pessoal com Jesus. A minha vida com o Senhor. Então essa vida, ela envolve justamente o que eu acabei de dizer, vida de oração, de estudo, de uma vida santificada, relacionamento, perdão, testemunho de uma vida cristã, né? Porque nós precisamos agregar essa compreensão e nos fortalecer no Senhor. É minha responsabilidade, não é responsabilidade de outrem. É minha responsabilidade cuidar da minha vida espiritual. É responsabilidade sua cuidar da sua vida espiritual. Em segundo lugar, o que é que nós podemos compreender? Compreender aqui, em segundo lugar, que o exercício do sacerdócio precisa também acontecer na casa, acontecer na família. Em primeiro lugar, eu tenho a minha responsabilidade pessoal com Deus. Mas em segundo momento, eu tenho também um olhar para a minha casa e para a minha família. Ou seja, eu preciso ser família com a minha família. Eu preciso ser família com a minha família, antes de mais nada. Eu preciso exercer o sacerdócio dentro da minha casa, com os meus. Existe a individualidade, mas quando se parte para a responsabilidade do sacerdócio, aí é um olhar que eu preciso ter para a minha casa. Aí é um olhar que eu preciso ter para a minha família. Nós precisamos, de fato, desenvolver isso, compreender isso. Jairo está aqui mostrando essa preocupação com a sua família. Há um problema em andamento e é um problema grave. E Jairo não está sendo indiferente a esta situação. Jairo está sendo família com a sua família. E o que é que ele pode fazer? O que ele pode fazer ali, além de gastar talvez o que já havia gastado, é buscar ajuda. E ele vai buscar ajuda na pessoa de Jesus, pelo testemunho e por tudo aquilo que de fato chegou aos seus ouvidos, dos feitos do Senhor. Ele vai buscar esta ajuda. Então, a compreensão do exercício do sacerdócio na nossa casa, na nossa família, é fundamental. E é claro que em muitas casas, em muitos lares, né, às vezes há um problema de separação e que a mãe, ela passa a exercer a função do sacerdócio, porque ela, ao longo dos anos, ela vive só.
Mas, em regra geral, tem uma responsabilidade de nós, como homens, de um olhar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Nós não podemos negligenciar isso nesse segundo momento de compreender isso, de ter um olhar para os filhos, de ter um olhar para o casamento, de ter um olhar para os problemas, para as crises que vão acontecendo. E ali, acessar a presença de Deus. Ter sabedoria para lidar com aquele ambiente. Ver o que pode ser feito, né? E o que depender de você para cuidar da sua família, desenvolva esse exercício. Faça isso. Já faço, pastor. Então vamos continuar fazendo até aquele dia que Jesus nos chamar. Porque essa é uma responsabilidade. Como diz lá na palavra de Deus, em 1 Timóteo 5,8, aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, nega a fé e é pior que os descrentes. É uma palavra dura, mas é uma palavra que nós precisamos sempre nos adequar à palavra de Deus. Esse olhar de cuidar dos nossos, de cuidar da nossa família, de estar junto, de apoiar junto, de correr atrás e de ajudar nesse momento de crise e pedir a Deus sabedoria. E aqui a sabedoria de entendimento que Jairo tem é que o que estava acontecendo ia além das suas possibilidades. E com sabedoria ele acessa a presença de Jesus. E ele acessa com muita humildade, né? Sendo ele o principal da sinagoga, ele deixa aquilo de lado, deixa a sua posição de lado, e com muita humildade ele vai, além de ir na presença do Senhor, ele tem uma conotação com adoração, porque ele se curva diante do Senhor, ele se ajoelha diante do Senhor e pede socorro. Pede socorro. Alguns momentos da nossa vida, lidamos com coisas, lidamos com situações, e a gente precisa, na humildade, compreender que essa ou aquela situação está além das minhas forças e ter a sabedoria de Deus para buscar ajuda. Para buscar ajuda. Mas isso só pode acontecer se houver essa compreensão de humildade, de entender que nós temos limites, de entender que há certos cenários que não conseguimos sozinhos. E aí precisamos de ajuda externa. E com sabedoria para que Deus nos aponte pessoas que tenham maturidade para que cheguem juntos, nos apoiem nesses momentos. Porque, por certo, Deus vai usar de várias maneiras a vida de pessoas e ser mais um conosco para atravessar esse tempo difícil. Então nós precisamos ter esse olhar. Em terceiro lugar, não terceirize a responsabilidade que é sua. Imagine se Jairo decide pedir aos seus serviçais, resolva o problema da minha filha, porque eu tenho que ir para a sinagoga e fazer as minhas atividades, porque eu estou na escala para fazer isso esses dias. Não. Ele entendeu que ele precisava exercer o sacerdócio, e ele não tinha como terceirizar um problema familiar. Ele não tinha como terceirizar um problema com a sua filha. Ele precisava estar à frente daquilo. A educação dos nossos filhos diz respeito a nós, não diz respeito à escola.
A escola vai ensinar, mas a educação, como dizia minha mãe, vem de berço. Se aprende em casa. Orientação vem dos pais para os filhos. A igreja favorece na vida dos filhos, mas não é responsabilidade da igreja ensinar o caminho que o menino deve andar, é responsabilidade dos pais. A igreja soma e soma muito na vida dos nossos filhos, mas é responsabilidade dos pais. Isso não pode ser terceirizado. Não dá para terceirizar isso. Na compreensão do sacerdócio, eu preciso ensinar a palavra. Eu preciso estar junto com a família. Eu preciso desenvolver esse ambiente espiritual no meu lar, na minha casa. Então não dá para terceirizar, e aqui a gente compreende o quê? Que ele não terceiriza essa responsabilidade, e nós não podemos transmitir a outro a educação, o ensino da palavra, o momento de orar, de estar juntos, o momento de culto, talvez, ali entre família. Ou seja, uma referência para o nosso lar, o que depender de nós, uma referência. Mas, pastor, eu já tenho um menino de 30, 40 anos barbado já, o que é que eu faço? Eu influencie ele. Se você conseguir influenciar ele, 50% de caminho andado já tem. Não podemos impor, não podemos obrigar, mas a gente pode influenciar. A gente pode orar. Porque era isso que o sacerdote fazia. Ia orar, ia pedir a Deus misericórdia pelo povo. A gente pode fazer isso pelos nossos filhos. Senhor, já é barbado, já é grande. Só o Senhor que pode inculcar agora algumas coisas na mente e no coração dele. Visita, salva, liberta. É o papel sacerdotal em exercício. A gente precisa fazer isso. A gente precisa continuar a fazer isto. E aqui eu caminho por fim. Perguntando, é uma pergunta: que tipo de sacerdote você tem sido? A gente não pode ser esse tipo de sacerdote do nosso lar, faça o que eu mando. Mas a gente precisa ser aquele de dizer assim: faça o que eu faço. Muito mais de fazer o que eu mando é fazer o que eu faço. Eu sou a figura de exemplo para os meus filhos, a figura de exemplo para minha esposa. É uma responsabilidade que cai nas nossas costas. Nós precisamos compreender isso com a graça de Deus. Precisamos realmente pedir ao Senhor, nos ajude, Senhor. Entendam uma coisa, queridos. O Senhor não é apenas aquele que salva, mas Ele também é aquele que cura. E Ele chegou com cura na vida de Jairo. Ele não é apenas aquele que promete, a ressurreição, mas é aquele que age por meio da oração. E ali olhamos o quadro desta família, família do Jairo. Um quadro de dor, de choro, de perda, de decepção, de desespero. Agora, um quadro de ressurreição. Um quadro de restauração. Talvez você que está em casa, você aqui, tenha vivido tempos difíceis. O Senhor é um Deus que vai além da salvação, um Deus que cura, que vai além de promessa, mas um Deus que traz restauração por meio da oração. Tem a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 4, vou tentar ler por lá. Nos diz assim a palavra de Deus, vocês podem acompanhar aqui. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus,
Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda confiança, diga comigo, com toda confiança do trono da graça, onde recebemos o que? Misericórdia, e encontramos também graça para nos ajudar quando for preciso. Podemos entrar nessa noite na sua presença com confiança. Ele é quem nos conhece, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele andou por aqui. Ninguém melhor do que Ele pode nos conhecer e conhecer as nossas fraquezas. Com tudo isso, nunca pecou. Mas nós podemos entrar na sua presença com confiança, confiando na sua graça e na sua misericórdia. Por isso, quando eu olho para esse texto, olhar para esse texto é, de fato, entender a beleza e a grandeza do sacerdócio. Que grandeza! Esvaziou da sua glória, veio a essa terra, nos dá a oportunidade de ser salvo. Mas com tudo isso, nos nossos momentos de fraqueza, não falta graça, não falta misericórdia, e podemos entrar na sua presença com confiança, que o sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, tem graça para nos ajudar e exercer também o nosso sacerdócio com sabedoria. Nós podemos fazer isso. Se coloque de pés, querido. Você que está em casa, confie nesta graça. Entre na presença do Senhor com confiança. A misericórdia do Senhor é sobre a sua casa, a sua vida, sobre as nossas vidas. O mesmo Pai, o mesmo Senhor que foi sobre a família de Jairo, oh querido, Ele é sobre as nossas casas, Ele é sobre as nossas respectivas famílias. Nele podemos derramar o nosso coração e falar com Ele toda a verdade. E se necessário falar com Ele, Deus, venha revitalizar o sacerdócio na minha vida. Venha revitalizar o sacerdócio na minha casa. Deus, me dê sabedoria para lidar com circunstâncias. Vamos ter uma canção agora, querido. Enquanto isso, você pode vir aqui, embora nós sabemos que está um momento, gelado, frio, ou você pode estar aí no seu lugar, mas fazendo valer um tempo de conexão através desta canção. Vamos louvar o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sim, Senhor. Sonda-me, Sim, Senhor. quebranta-me, Só o Senhor pode fazer isso. transforma-me, Só o Senhor pode transformar. enche-me, Só o Senhor pode nos encher. usa-me, Só o Senhor pode nos usar, Senhor. sonda-me, Oh, Pai, quebranta-me, sonda-se nesta noite. transforma-me, Sonda o nosso coração. enche-me e usa-me, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa compreensão do sacerdócio. Podemos de fato dizer, ó Deus, a beleza do sacerdócio, a grandeza que isso representa. Ó Deus, de ser como era e isso continua, ó Deus, instrumento para abençoar outras vidas, outras pessoas. Ó Deus, o Senhor é quem pode nos ajudar, ó Deus, e sermos revitalizados no exercício do sacerdócio. O Senhor é quem pode, ó Deus, nos trazer esse despertar na nossa alma, no nosso entendimento. Ó Deus, para entender a responsabilidade a começar da nossa própria vida, da nossa própria relação pessoal contigo. Ó Deus, essa consciência do sacerdócio, de acessar a Tua presença, de estar na Tua presença, de crescer na Tua presença, de se envolver na Tua presença, ó Deus, mas ao mesmo tempo, de ser instrumento para a vida de tantas outras pessoas. Ó Deus, nos ajude, Pai. Ó Senhor, fortaleça-nos também como famílias. Nos ajude, ó Deus, nesta missão e nesse ministério, ó Deus, que é a responsabilidade de cuidar, ó Deus, de zelar, ó Deus, de demonstrar amor, ó Deus, de ser família com a nossa família, de exercer o papel, a função sacerdotal no meio dos nossos. Ó Deus, desperta o nosso coração, porque, ó Deus, há uma responsabilidade com muita relevância, Senhor, pela qual fomos chamados, ó Deus, de exercer a função sacerdotal no meio da nossa família, junto à nossa família, que possamos receber do Senhor orientação. Ó Deus, que possamos receber do Senhor sabedoria, ó Deus, em qualquer cenário que nos apresente, ó Deus, que possamos receber a graça, como o texto diz em Hebreus 4, Senhor, que possamos estar na Tua presença com confiança, porque o Senhor entende
esses momentos difíceis em que enfrentamos, e que no Senhor, ó Deus, não falta a graça necessária para lidar com esses ambientes. Por isso nós, ó Deus, te suplicamos nessa noite. Eu quero orar, ó Deus, pelas famílias aqui presentes, as famílias representadas aqui, talvez esteja, ó Deus, enfrentando situações, e que no Senhor possam receber sabedoria, caminhos, orientações, que possam buscar ajuda, principalmente no Senhor, mas ajuda de pessoas comprometidas, ajuda de pessoas comprometidas com o Senhor, pessoas que tenham maturidade, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, talvez há momentos em ambientes aqui de casas, ó Deus, que precisam de ressurreição, ressurreição de valores, ressurreição espiritual, ressurreição, ó Deus, no matrimônio, ressurreição, ó Deus, no ambiente, ó Deus, de pais com filhos. Eu quero te rogar em nome de Jesus, Pai, que todo intento das trevas contra as famílias brasileiras, que toda ação do mal sejam anuladas, rechacidas, que sejam, ó Deus, abençoadas, que a salvação do Senhor chegue na família brasileira, que a salvação do Senhor chegue em Morungaba, ó Deus, em tantos lugares, em tantas casas. Nessa noite nós oramos por esta cidade, nós rogamos a tua bênção sobre Morungaba. Ó Deus, nós declaramos a tua palavra que salva, que cura, a tua palavra que liberta. E assim, Senhor, nós nos apropriamos da bênção do Senhor que é derramada sobre nós, para cuidar de nós, para nos ajudar, ó Deus, para nos abençoar em todas as nossas necessidades. Assim nós colocamos o nosso pastor, a sua família, que o Senhor o abençoe aonde estão nesta hora, que sejam, ó Deus, como família, agraciados pelo Senhor e no Senhor. Põe a tua mão sobre o teu servo, restaure a sua saúde, restaure a sua saúde, ó Deus, renove as suas forças, que haja graça abundante sobre a sua vida, sobre o seu matrimônio. Põe a tua mão sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos nessa noite, gratos, agradecidos por esse tempo. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Aproveitando para agradecer, obrigado a todos, que cooperaram no som, na transmissão. Você que chegou, Deus abençoe e continue abençoando a sua casa, a sua família, viu? Tempo muito precioso, que o Senhor possa continuar nos ajudando nesse processo do exercício sacerdotal, não apenas com a nossa casa, com a nossa família, mas exercer o sacerdócio por onde passarmos, elevando sempre a palavra, a presença, o ensinamento do Senhor. Você pode estender a mão, por gentileza? Que a graça de Jesus, nosso Senhor, que o amor de Deus, o Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre vós, seja sobre a vossa casa, hoje, amanhã e sempre. Vão na paz do Senhor, Deus os abençoe.